Sexto ano, eu vim aqui hoje falar um pouquinho com vocês sobre o nosso módulo 14, que tem como título a variação linguística. Vocês já pararam para pensar na diversidade de pessoas que habitam o nosso país? E no modo de falar? Quantas pessoas falam diferente dentro de um mesmo território? Como é possível isso? Então, esses modos diferentes que as pessoas têm de se comunicar dentro de um mesmo país é chamado de variedade linguística. O que voga, o que consta para que isso aconteça? Por que temos a variação linguística, as variedades linguísticas? Primeira coisa que conta é a idade. A linguagem de uma pessoa idosa, ela é bem diferente do que a linguagem de um jovem, de uma criança. Então a idade é uma coisa muito importante que consta aí na nossa variedade linguística. Outro item também é o grau de escolaridade. Uma pessoa que frequenta a escola, com certeza ela terá um vocabulário mais amplo, um vocabulário mais extenso do que as pessoas que não frequentam a escola. E também nós temos a situação geográfica, ou seja, determinadas regiões têm determinadas palavras mais usadas naquela região, diferente de uma outra região que às vezes a gente pensa que não sabe o que é aquela palavra, e ao descobrir o significado dela, nós vemos que apenas usamos uma outra palavra para se dirigir a um mesmo objeto, a um mesmo fruto, a um mesmo legumes, né? Então a gente tem que falar que não existe língua certa ou errada. O que existe então? É a língua adequada ou inadequada para certas ocasiões, né? E nós vamos falar um pouquinho sobre o registro. A fala, a gente sabe que pode se expressar de uma forma que o outro entenda. Mas na hora de registrar, de passar isso para o papel, nós temos o registro formal e o registro coloquial. O registro formal é aquele registro que eu uso a linguagem padrão, né? Então, se eu vou escrever um texto, se eu vou escrever uma carta importante, um requerimento, se eu vou fazer uma redação para o professor, o que eu tenho que fazer? É lógico que eu tenho que usar dentro da escola a parte de registro de escrita, eu tenho que usar a língua padrão, eu tenho que registrar isso formalmente, né? Agora, o registro informal, ele é mais para quê? Para um bilhete que eu escrevo para um amigo. Se eu estou usando o WhatsApp, eu estou usando um registro informal que não precisa de detalhes, de um vocabulário mais rico, mais extenso. E é esse o nosso conteúdo de hoje, é vocês saberem que a variedade linguística dentro do nosso território brasileiro, ela é muito extensa. Por quê? Porque voga a idade, o grau de escolaridade e as regiões que as pessoas vivem, que as pessoas moram. Tem muitas coisas também que influenciam a nossa língua, o nosso jeito de falar, que nós vamos estudar mais para frente, por exemplo, as gírias. Então, certos grupos sociais, certos grupinhos usam determinadas gírias para aquele grupo. Um médico, por exemplo, tem uma linguagem própria para ele usar naquele grupo dele, que são os grupos sociais. Nós falamos que os grupos, eles podem ali se manifestar linguisticamente dos seus modos de falar, né? Então, vocês vão fazer as atividades que eu vou passar daqui a pouquinho. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre o que é variação linguística. E lógico, nós voltaremos com mais um vídeo explicando um pouquinho mais sobre isso. Primeiramente, o que é importante vocês saberem, que não existe língua certa ou errada, tá bom? São os modos diferentes que as pessoas se comunicam
dentro de um mesmo território. É isso aí, ok? Vocês têm sempre que procurar usar o máximo possível da linguagem formal, da linguagem padrão, da linguagem culta, porque com certeza vocês vão se sair bem melhor aí na vida de vocês, nas provas de vocês, tá bom? Um beijo e a atividade vem daqui a pouquinho para vocês. Tchau, tchau!